Então, boa noite a todos. A AME Santa Catarina tem a honra e a alegria hoje de receber o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele tem um currículo extenso, que não tem como a gente descrever todo o currículo dele, mas bem resumido, tá? Ele é médico cirurgião geral e oncológico e ele é membro da AME Carioca. O Dr. Paulo é um membro muito atuante na divulgação do paradigma médico espírita. E que bom que aceitou o nosso convite. Agora eu vou passar a palavra para ele poder falar sobre o tema, a medicina mediúnica do futuro. A palavra é sua, Dr. Paulo. Amigos queridos da AME de Santa Catarina, colegas aqui presentes, imensamente grato pelo convite, pela lembrança do nosso nome. Esperamos que preencher as expectativas de um tema tão importante para nós médicos, a medicina mediúnica do futuro. Peço que, caso haja alguma interferência, estou com o meu telefone aqui também ligado, e entre em contato caso nós estejamos com alguma dificuldade diante da tecnologia que hoje nos permite estarmos reunidos nessa noite. Bem, aqui estão as duas personalidades que influenciaram profundamente a minha vida, me colocando na reta dessa pesquisa relacionada com as atividades médicas, tanto físicas como espirituais. Frei Luís, um frade franciscano alemão, que veio para o nosso Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tantos prodígios que passou mesmo a ser considerado um santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com a personalidade de Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso e ostensivo médium. E aqui, Luiz da Rocha Lima, o presidente do Lar de Frei Luís, aqui do Rio de Janeiro, o maior homem que eu conheci na minha vida. Profundo estudioso da ciência da mediunidade e de quem eu procurei extrair o máximo de conhecimentos, de informações, e que me levaram a escrever livros sobre o assunto. Aqui nós mostramos uma fotografia aérea do Lar de Frei Luís, uma região de 120 mil metros quadrados, com uma tremenda atividade social, um educandário com mais de 500 crianças, um asilo para idosos, um ambulatório médico com mais de 40 colegas trabalhando gratuitamente, atendendo a pobreza da região, e, evidentemente, uma grande... Opa! Tem um cachorrinho aí. Uma grande também atividade espiritual. Olha, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luís, ainda assessorado por outras entidades católicas, como Padre Isabel, Frei Beneditino Kelly, Frei Rogério e outros. De onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em espíritas católicos, evangélicos, maometanos, hinduístas, judeus, ateus, porque, até onde eu percebo, para esse ser dito criador, ou Deus, que eu não entendo, como é que eu vou entender um ser que cria infinitos universos que se interpenetram pelos outros? Por enquanto, só tenho certeza de que ele existe, porque o universo não pode ser obra da tua casa, nem a vida pode ser obra da tua casa. Não existem essas divisões, nós é que nos dividimos. Somos um único rebanho, e na Terra comandado por um único pastor, que é o Cristo planetário Jesus. Ser um espírito criado simples e ignorante como nós, e que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência, sabedoria, principalmente amor, que lhe foi concedido o governo do planeta inteiro, com, até onde eu percebo, 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Sem falar nas outras vertentes da vida.
Bem, e o nosso planeta foi formado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. E até onde as informações nos chegam, como, por exemplo, trazidas por Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, os planetas ou os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Será que é esse o nosso futuro? Como é que estará o nosso conhecimento, a nossa tecnologia daqui a 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos? Nós não temos tempo de pensar nessas coisas, nós estamos assim assoberbados na sobrevivência, na sustentação das nossas famílias, dos nossos entes queridos, na atualização das nossas informações para sermos médicos. Não temos tempo para pensar nisso. Mas isso tudo é verdade. Se os senhores me convidarem para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, o poder do perdão, do amor, estou fora. Essas observações sobre a filosofia e sobre a religião, que são duas das bases de sustentação do espiritismo, eu não falo, eu ouço e leio. Eu posso falar sobre a ciência, porque foi essa a alavanca que me colocou dentro do espiritismo. Essa foi a alavanca que me colocou dentro do espiritismo. Bem, eu não acredito em milagres, não acredito em sobrenatural, acredito sim em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas que alcançará um dia. A velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e século XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência. A cada dia tem uma revelação nova, principalmente dentro da nossa área, da área médica. Eu costumo dizer para os meus alunos de medicina que nós estamos no terceiro estágio da história da medicina. O primeiro estágio, quem praticava medicina eram pajés, eram feiticeiros, eram magos, talvez médiuns, que recolhiam ervas aleatoriamente nas matas, administravam os pacientes, a imensa maioria dessas ervas não funcionava, algumas até matavam os pacientes, e uma ou outra funcionavam, como, por exemplo, o curare, que nós utilizamos até hoje. Por volta da Segunda Guerra Mundial, com a expansão das vacinas, dos antibióticos, não é? Ingressamos na segunda fase da medicina, e hoje estamos na terceira, a da medicina tecnológica e molecular. Estamos analisando cada doença, cada tumor, por exemplo, que era a que eu mais atuo, sou cirurgião oncológico, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. Estamos encontrando subdivisões de todas essas doenças. E hoje eu entendo por quê. Quando me formei, há 47 anos atrás, nós tratávamos de 2 pacientes com a mesma doença, com o mesmo tipo histológico, com a mesma localização, com o mesmo tamanho, com a mesma idade, com a mesma etnia. E, embora fossem submetidos ao mesmo tratamento, um você curava e o outro morria. Eram molecularmente diferentes. Mas eu consigo ver no horizonte um quarto estágio da medicina, a medicina molecular. A medicina, mediúnica, que é o nosso tema hoje, porque a vida não está no casulo, a vida está na borboleta, e nós, como médicos, só sabemos tratar do casulo. Então, quem é que está tratando da parte mais importante? Da borboleta, do espírito, do componente extrafísico, energético, vital, transmissor da vida aos nossos corpos físicos, dos nossos pacientes, e imortal. Então, todos nós sabemos que não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. Bem, talvez, se os senhores quiserem me comparar com esse personagem evangélico, os senhores acertarão em cheio. Os senhores estão olhando para um Tomé moderno. Se eu acredito no que acredito, porque aconteceu determinados fenômenos na minha vida que eu não procurei, foram colocados, e que eu não tive como fugir. Tomé, escuta aqui. Coloca os teus dedos aqui nas perfurações dos cravos que me pregaram na cruz. Tomé, coloca aqui a sua mão na perfuração da lança de Longinos que me atravessou o tórax e chegou até onde estudos patológicos ao meu coração. As descrições evangélicas dizem que, pela ferida da lança de Longinos,
no tórax de Jesus, primeiro saiu água, depois saiu sangue. Os patologistas estudaram o fenômeno e chegaram à conclusão de que, diante da tortura que ele sofreu, um derrame pericárdico aconteceu em volta do seu coração. E esse derrame pericárdico teve, da metade para baixo, a decantação dos elementos figurados do sangue e células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E da metade para cima, plasma. Se a lança atingiu primeiro a metade superior desse derrame, o que ia sair primeiro pela ferida seria o plasma. Se isso acontecesse há 2000 anos, o que é que eu pensaria? Está saindo água. E depois, o que estava depositado na metade inferior do derrame, saiu sangue. Então, não fica tão difícil nós compreendermos, porque a descrição fala que primeiro, pela ferida da lança, saiu água e depois sangue. Eu tive que tomar uma tremenda decisão. Ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, porque eu acho que ninguém vai se entregar às mãos de um cirurgião, se entregar anestesiado, hein? Sob anestesia geral. Nas mãos de cirurgião que acredita em fantasmas. E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Não, esse camarada não pode ser cirurgião, esse cara é um alucinado. Ou então me volto para a direita. E quando me voltei para a direita, fui surpreendido em encontrar grandes nomes da história e da ciência que tinham pesquisado, que tinham estudado, que tinham testemunhado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que tudo era verdade. Diante disso, inclusive prêmios Nobel, como que está Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana, e outros grandes nomes da ciência, como William Crookes, um dos maiores físicos, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálium. Então, se até prêmios Nobel concluíram que isso é verdade, por que eu vou deixar de continuar pesquisando, estudando, já que eu testemunhei durante 40 anos tais fenômenos? Não tem como voltar, tem que caminhar só para frente. Bem, estamos na fase do empirismo, que foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que o Mendel chegou às conclusões da base da genética? Pela observação. Eles não tinham toda a tecnologia que nós temos hoje. Então, tais fenômenos acontecem e são comprováveis pela observação. Ainda não podem ser repetidos em ambiente laboratorial. Mas que acontecem, acontecem. Que tais fenômenos são esses, doutor Paulo César, que eu estou se referindo? Até onde eu percebo, fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Eu vou desencarnar, como todos nós. Acho que, no momento da separação dos meus dois componentes, material e espiritual, o meu componente imortal vai ingressar num universo paralelo a esse. Pode chamar de plano espiritual, pode chamar de plano celestial, pode chamar de plano astral. Para mim, isso tudo é sinônimo. Sob condições especialíssimas e com manipulação de tremendas quantidades de energia, eu vou poder de lá me teletransportar e, durante alguns momentos, aqui me materializar. Bem, na hora que eu me materializar, todo mundo vai me ver. Se estiverem presentes em uma dessas sessões e eu falar alguma coisa, todo mundo vai ouvir. Se eu exalar algum odor, todo mundo vai perceber. Eu estou, durante alguns momentos, teletransportado. Bem, e se o médico estivesse presente em um desses encontros? E se quem se teletransportasse e se materializasse nesses encontros fossem médicos que já morreram e continuam vivos em outros planos de existência? E se fosse possível diálogo entre esses médicos, um que ainda está aqui, encarnado, e outro desencarnado, teletransportado e materializado? E a reflexão mais importante que eu coloco sempre nas minhas apresentações. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tenho mais como voltar. O denominador comum de todos esses grandes nomes da ciência foi o estudo de determinados indivíduos, denominados pelo espiritismo como médiuns de efeitos físicos, que entram em transe profundo, desmaiam, e quando estão nesse processo,
começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido energético presente em todo ser vivo e que foi denominado por Charles Richer como ectoplasma. Me parece que esse ectoplasma pode ter divergência, pode ter diferenças nos planos vegetais, por exemplo, mas ele está presente no plano de vegetal, nos seres vivos animais, luminais, e que não foi ainda detectado pela nossa ciência. Não tem problema nenhum se a ciência ainda não chegou lá. A ciência não sabe o que acontece em 40%, em 96% do universo. A ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. É só questão de tempo. Isso é energia. Então, à medida que formos evoluindo, como humanidade universal, nós vamos alcançando aos poucos todas essas revelações. Essa fotografia foi feita lá no Lar de Frei Luiz, um desses médiuns, desmaiado, em transe, expelindo pelos orifícios naturais da boca, dá para ver nitidamente pelo ouvido, pelo nariz e pelas narinas, pelas orelhas, pelos ouvidos, uma espécie de espuma branca, parece espuma de barba. Isso é o ectoplasma. Foi conseguido, no passado, uma retenção de parte do ectoplasma antes que ele se retornasse ao médium, depois da desmaterialização do espírito, e levado para laboratório para pesquisa. Encontraram albumina, restos celulares, cloreto de sódio, algumas outras substâncias e mais nada. Então, estamos ainda como bebês engatinhando no escuro. Estamos comprovando o fenômeno através da observação. Aqui nós vemos uma dessas entidades materializadas no Lar de Frei Luiz. Nitidamente se percebe que a sua fisionomia é diferente da do médium, que cedeu a energia para que ele se teletransportasse, se materializasse. Uma das principais exigências para que tais fenômenos aconteçam é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, afetam o médium em transe e a entidade teletransportada e materializada. Se nós estamos no escuro, como será capaz de ver uma entidade materializada? Porque quando ela se exterioriza da cabine, que funciona como um condensador dessas energias desprendidas do médium, do grupo, né? Do grupo de pessoas que o acompanham e da vegetação que rodeia o santuário, no caso, o Lar de Frei Luiz, numa floresta, se exterioriza da cabine emitindo luz pelo corpo e pelas vestes. Fenômeno da bioluminescência, ou produção de luz por ser vivo, assim como acontece com pirilampos, com vagalumes, com peixes abissais, com bactérias oceânicas, etc. Então, todo mundo vai ver. E, muitas vezes, cobertos por mantos alvicíssimos e também luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tenham origem no fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando ao longo de 40 anos, ou 44 hoje, que eu me vi na obrigação de colocar esse livro, principalmente dirigido a quem? A todos os interessados. Se eu não tivesse escrito nada, nós hoje não estaríamos aqui. Se eu não tivesse escrito nada, nós hoje não estaríamos aqui. Vocês nem saberiam que eu existo. Mas dirijo também aos jovens com uma inteligência mais evoluída do que a minha e com o desenvolvimento dessa inteligência mais rápido pela internet, pelo videogame e outras vertentes da nossa tecnologia. Eu vejo isso acontecer no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, da UERJ, e a velocidade com que os nossos residentes jovens rapidamente dominam as ferramentas para as cirurgias minimamente invasivas. A primeira cirurgia minimamente invasiva que eu fiz, eu levei 5 horas e meia, estava na França. Foi lá que eu vi pela primeira vez isso. E os meus residentes realizam o mesmo procedimento que eu levei 5 horas e meia, em meia hora. Então, que peguem essas nossas informações, esses nossos testemunhos, que eu coloco, evidentemente, com muito cuidado, com o embasamento de algumas hipóteses, e certamente levarão isso para frente, porque é só questão de tempo. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Bem, o nosso trabalho hoje aqui é sobre o livro, então, A Medicina Mediúnica do Futuro, e nós estamos já com possibilidades aí de talvez outros livros, como A Genética e Mediunidade e Evidências da Imortalidade. Se eu ainda continuar encarnado, quem sabe, né?
Bem, então, esse é o assunto de hoje. Os senhores estão vendo aqui à nossa esquerda da tela, não um médico aparamentado para entrar numa cirurgia como eu. Os senhores estão vendo um espírito teletransportado e materializado. Tanto ele está materializado, que impressionou uma chapa fotográfica do passado. Essa fotografia foi feita em 1972, por aí. E à direita nós vemos o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, através de quem esses fenômenos aconteceram durante muitos anos no Latte Freitas, além de outros. Se são médiuns tão raros em toda a história da humanidade, por que na mesma época, na mesma instituição, 3, 4, 5, 6 se reencontram? Um deles, o meu próprio pai. Me parece que existe algum planejamento por trás dessa história. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e continuava a cometer, modificou completamente seu comportamento. Ele foi fotografado, materializado com lírio nas mãos, em homenagem a Frei Luís, porque quando habitava o mosteiro aqui na cidade de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro e adorava lírios e violetas. Em homenagem a Frei Luís, Frederic von Stein se materializou com um lírio em suas mãos. Todos nós sabemos que a nossa composição física partiu de uma união entre um óvulo e um espermatozoide. Forma uma célula chamada ovo, e dali se originam todas as células que compõem nossos corpos hoje. É interessante nós percebermos que há a formação de uma estrutura chamada mórula, um conjunto de células partido dessa célula tronco inicial, digamos assim, ovo, absolutamente iguais em tudo. Em determinado momento, uma dessas células absolutamente iguais em tudo, com as suas congêneres, se transforma no hepatócito, outra no osteoblasto, outra no neurônio, outra numa célula da pele, outra na célula do olho, outra na célula do pulmão, outra na célula do fígado, e vai por aí afora. Se são células absolutamente iguais em tudo, o que está orientando essa diferenciação? A epigenética é insuficiente para explicar tamanhas particularidades em cada célula, originárias de uma única, ou de um grupo de células absolutamente iguais em tudo. Então, me parece que a ciência está sendo empurrada obrigatoriamente na direção de aceitar a existência de uma forma extrafísica, que nós sabemos que existe, e que foi dada o nome, em meados do século XIX, de perispírito, e já está sendo estudada pela nossa ciência com outro nome, campo morfogenético. Não existe forma sem forma. E, queridos colegas, uma imensa quantidade de doenças que nós tratamos como médicos encarnados, estamos a cuidar dos efeitos. Não sabemos das causas, porque as causas estão num componente extrafísico, no perispírito, através de uma lei matemática infalível de ação e reação. Não tem saída. Não tem saída. Fiz, causei mal ao meu semelhante. E a natureza do planeta que habitou, e que fatalmente dificultará a vida daqueles que virão depois de mim, isso fica grafado no meu perispírito, causando deformações e depósitos de impurezas que não Deus colocou em mim, eu mesmo coloquei em mim próprio. E eu posso precisar de corpos físicos no futuro que funcionem como corretivos dessas deformidades que eu causei em mim mesmo e aspirem as impurezas que eu depositei em mim próprio. Bem, eu acredito que no futuro os médicos saberão como entender as causas de uma quantidade imensa de doenças que tratamos somente os efeitos. Isso será discutido nos congressos de medicina do futuro, nos simpósios, nos seminários,
nas escolas de medicina. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Vou querer ser médico de novo. Não sei se serei cirurgião, porque o padecimento de um cirurgião é muito profundo. Tenho certeza que, quando ingressar numa escola de medicina, a primeira coisa que farão comigo será recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio profundo do meu ADN. E se for detectada que eu tenho uma genética apropriada à captação dos sentidos mediúnicos, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Então, aqui está por que nós temos a forma física que temos. Temos uma forma extrafísica ainda não alcançada pela nossa ciência e sede de uma grande quantidade de doenças que nós tratamos como efeitos. Aqui está um dos principais cientistas que cuidam dessa história e o nome que ele colocou no perispírito: campo morfogenético. Vejam como a ciência está se aproximando dessas verdades trazidas pelo Espiritismo e consolidará tudo que é pregado pelas religiões. Todas as religiões são importantes. O que nós precisamos, na medida que nós fomos evoluindo culturalmente? As classes se tornem mais eruditas. Respostas lógicas e racionais. Então, respostas lógicas e racionais, quem está dando para nós na atualidade é o Espiritismo kardecista cristão, ou a terceira revelação prometida pelo médico dos médicos, o médico dos médicos, pelo Cristo planetário da Terra, Jesus. O que é, na realidade, um médium? Pela definição dada por Allan Kardec, um médium, através do livro dos médiuns, né, é todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Então, é por esse fato médium. Na realidade, talvez todos nós sejamos médiums mais ou menos extensos, né? E é por esse fato médium. É uma faculdade, então, inerente ao homem, não constituindo, portanto, um privilégio exclusivo. Bom, eu acho que, se isso estivesse acontecendo com um médico, fico a imaginar o que ele não captaria em relação às doenças que acometem seus pacientes, com sentidos ultraevoluídos em relação aos nossos. Que sentidos seriam esses? A visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, a manipulação das tremendas energias físicas e extrafísicas existentes em nós, a desintegração atômica de anomalias, como, por exemplo, tumores, a substituição de formas defeituosas no corpo físico dos nossos pacientes por próteses de ectoplasma. Dr. Paulo César, o senhor fala com tanta firmeza, de onde o senhor tira tanta certeza? De onde eu tiro? Colegas, vendo tudo isso acontecer ao longo de 40 anos, eu não tenho mais como voltar. Só posso seguir para frente. Qual a diferença estrutural em alguém com sentidos mediúnicos? E provavelmente 7% dos humanos, sentidos mediúnicos ostensivos, hein? E outra pessoa que não os possua. Bom, e isso foi tirado dos livros de experiências psíquicas atrás da cortina de ferro. Foram feitas pesquisas sobre a sensibilidade mediúnica dos humanos e chegou-se à conclusão de que 7% de nós, apresentam esses sentidos mediúnicos, ostensivos, hein? Bem, há uma passagem captada pelo médium Divaldo Pereira Franco de que 4 grandes vertentes de espíritos evoluídos estão aportando à Terra, estão encarnando na Terra. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Vejam como nós estamos necessitando disso no nosso país. Segundo ramo, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos entrando hoje no Google, já vendo crianças com 5, com 6, com 7 anos, até menos de idade, executando sinfonia no piano, no violino e outros instrumentos. Aprenderam aonde? No ventre materno? Terceira vertente,
espírito altamente evoluído no ramo da engenharia, que trarão solução para uma quantidade imensa de problemas, não somente para os grupos mais poderosos e ricos, e sim para a humanidade como um todo. E a quarta vertente, que eu considero a mais importante, espíritos mais altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Bem, se somos 7% de médiuns hoje, qual percentual de médiuns teremos no futuro? 20%? 30%? 40%? 50%? Os cientistas terão que se voltar para o assunto, porque terão médiuns em suas casas. Seus filhos serão médiuns. Então, acho que é isso que está acontecendo. A diferença entre esses médiuns e nós, que não temos esse potencial mediúnico, está na glândula pineal, o órgão da mediunidade, nos quais foram detectados cristais de um elemento chamado apatita, e que, de acordo com a quantidade de cristais de apatita dentro de uma glândula pineal, o ser humano pode captar mais ou menos campo de energia. Mais ou menos campo de energia. E se esses campos de energia estivessem relacionados com a mediunidade? Tudo isso é energia. Aqui está, então, o nosso colega Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, que, através de pesquisas da glândula pineal, com difração de raio-x e tomografia computadorizada, conseguiu detectar e relatar a presença dos tais cristais de apatita magnetizados, capazes de repelir e atrair campos de energia. Quanto maior o número de cristais, maior a capacidade de uma pessoa captar energia. O que dita a quantidade de cristais de apatita em uma glândula pineal? A genética. Então, a mediunidade não é genética, mas precisamos de órgãos com uma genética diferente dos médiuns para os que não apresentam as capacidades mediúnicas. Mais uma vez, eu vejo no horizonte, de que tudo isso será comprovado pela ciência. É só questão de tempo. Então, um médium com um número considerável de apatitas ou de cristais de apatitas em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas? Eu sou obrigado a acreditar que sim. E talvez tenham sido estas as intenções de Jesus com suas palavras: vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Mas ele era capaz de acalmar o mar e o vento. Ele está dizendo que eu faria obras maiores ainda do que as que ele fez? Olha, nós podemos considerar tais palavras quando nós percebemos, estudamos e detectamos a quantidade de energia existente em nós. Vejam que a quantidade de energia existente em um ser humano, composto por 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27, é suficiente, segundo informações dos nossos físicos, a energia produzida pela usina de Itaipu, em 100% da sua capacidade, por 6.324 dias. Isso só energias físicas. Não estamos falando das energias extrafísicas, espirituais. Então, eu acho que se eu conseguisse manipular de forma inteligente tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar, eu ia acalmar o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Mas isso é simplesmente uma gota d'água em oceano diante da energia manipulada pelo Cristo planetário Jesus na organização de um planeta inteiro a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol, evidentemente, com as legiões de espíritos sob seu comando. Então, a energia existente em um corpo humano de 85 quilos seria suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos.
Aqui está a referência bibliográfica de onde eu tirei. Livro Espírito e Matéria. Podem pesquisar. Olha, então essa energia é utilizada na materialização de um espírito de 85 quilos. Aliás, foi o que aconteceu com Jesus depois do seu assassinato na cruz. Ele se materializou durante 40 dias. Eu não acredito em ressurreição do corpo. Eu acredito numa ressurreição do espírito. Do corpo, não acredito. Eles chicotearam o corpo de Jesus quase até a sua morte. Não satisfeitos, enterraram uma coroa de espinhos com comprimento de até 2 centímetros. Chegou na calota craniana. Deve ter causado uma dor terrível. Não satisfeito, pregaram ele numa cruz. Não satisfeito, passaram uma lança no seu tórax. Ele mesmo confessa que desencarnou: Senhor, em suas mãos coloco o meu espírito, ou entrego o meu espírito. Os seus entes queridos e amigos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, e ele aparece com o seu corpo completamente reconstruído. Essas faltas de informações lógicas e racionais que afastam as classes eruditas dos templos. Precisamos de respostas lógicas e racionais. Então, o que eu acho que aconteceu com Jesus foi uma materialização do seu espírito durante 40 dias. De onde teria vindo a energia? De onde teria vindo a energia? Olha, de algum médium de efeito físico da proximidade ou, quem sabe, da desintegração atômica do seu corpo, envolto pelo santo sudário. Essas conclusões foram tiradas novamente por cientistas, por físicos, para tentar explicar como aquela imagem ficou grafada naquele pano. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a direita, estuda para a esquerda. Olha, só tem uma resposta. Houve uma desintegração desse corpo, uma desintegração atômica. E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo, porque caso tivesse acontecido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia? São esses seres, sob o comando do Cristo planetário, que estão acompanhando a evolução da nossa humanidade? Eu fui falar em Portugal. Aí eu pensei comigo, um espírito com 85 quilos, ou a materialização de um espírito, dá para iluminar o Rio Grande do Sul por 161 anos? Quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, a materialização de um espírito, com a energia existente dentro de um corpo igual ao nosso, seria suficiente para iluminar Portugal quase pelo mesmo tempo que nós somos terra por eles descoberta. Por isso, a ciência não acredita que isso seja possível. Aí como é que eu fico, vendo isso acontecer durante 40 anos? Tranquilo. Eu fico nas mesmas condições dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando, repito, meus testemunhos, minhas hipóteses, estou muito cuidadoso, em livros, a todos os interessados. Que venham, que leiam, vejam o que eu vi, vejam as conclusões que eu cheguei, as hipóteses que eu coloco, e levem adiante. Talvez tenham explicações mais lógicas do que as que eu consegui. Como é que é possível eu acreditar que alguém vai cuspir na terra, fazer um cataplasma com areia, ou com terra, não sei, aplicar na vista de um cego e ele voltar a enxergar? Não dá. Bem, eu acho que agora eu tenho uma imagem muito importante a ser colocada para a reflexão de todos. Estamos vendo um médium de efeitos psíquicos, Gilberto Arruda, como uma entidade médica nele encarnada. Entendo a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. E até fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. E na literatura espírita, científica, mediúnica, é descrito até que falam línguas mortas, como o aramaico antigo e o latim. Nitidamente, uma fotografia feita na penumbra, para que as energias dos fótons não afetem o ectoplasma, que é fotossensível, por isso está um pouco assim embaçada, mas nitidamente é possível se ver que alguma coisa branca está sendo expelida do nariz e da boca do médium enquanto ele está cuidando
desse paciente no leito. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu pensaria? E se Jesus tivesse, como tem, o conhecimento científico que de aplicar essas energias em alguns compostos e elementos do solo? E se eu tivesse conhecimento científico que, além de permitir, pela minha genética, diferente da que eu tenho hoje, manipular as tremendas energias existentes em mim, com os conhecimentos científicos que eu terei um dia no futuro, pudesse teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho. Os espíritos estão nos dizendo que para cada célula do meu corpo físico eu tenho uma congênere no perispírito. Então, se eu tenho aí 50 trilhões de células no meu corpo físico, eu tenho 50 trilhões de células, 50 trilhões de células no meu perispírito. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho e reconstituir toda a biologia, bioquímica e biofísica do seu olho. Eu acho que eu faria eles voltar a enxergar. Então, mais uma vez, fica claro para mim que não existe milagres, nem que sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que Jesus aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. Com civilizações que nem mais existem, em sistemas planetários que nem mais existem, e eu também vou aprender, porque eu sou imortal. E durante 40 anos, através dos fenômenos de teletransporte e materializações no lar de Frei Luís, conversei com meus colegas já desencarnados e que me explicavam como continuam atuando como médicos. É o que acontecerá comigo, é o que acontecerá com todos nós, médicos que honram a sua profissão na Terra. Por que os médicos de hoje, então, não conseguem realizar as curas mediúnicas? Não temos ainda inteligência nem a constituição genética adequada para alcançar todos esses prodígios. Mas, vejam, por exemplo, essa médium russa, Nina Kulagina, que com a sua força mental conseguia manipular, movimentar fósforos e pedaços de papel. Pode entrar com o nome dessa médium russa na internet e verão um filme de 7 segundos em que ela manipula pequenos objetos simplesmente com a força mental. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, esse filmete de 7 segundos levou 7 horas para ser feito, porque a cada meia hora de concentração, essa médium perdia 1,5 kg da sua massa corporal. Então, tinha que parar, tinha que hidratar, tinha que alimentar, tinha que descansar, para depois continuar a experiência. Então, não temos ainda a constituição genética para executar tamanhos prodígios. Mas estamos a caminho. Vejam, por exemplo, os trabalhos feitos por essa pesquisadora, Catherine Pollard. A Catherine Pollard decidiu estudar a genética da inteligência. Certo? A genética da inteligência. Bem, então, essa genética está relacionada a uma reunião genômica denominada HAR1. Essa genética da inteligência, localizada na região genômica denominada HAR1, é constituída somente por 118 bases. Lembrando que o nosso genoma é constituído por 3 bilhões de bases. HAR1, somente 118. Ao longo da evolução das espécies, ao longo da evolução dessas espécies, das espécies que levaram até a espécie humana, HAR1 permaneceu inalterada por 300 milhões de anos. E pelas investigações dessa cientista, nos últimos 6 milhões de anos, HAR1 vem sofrendo mutações sucessivas. E essas mutações estão cada vez mais aumentando a nossa inteligência.
Olha, eu acho que tem uma pergunta aí obrigatoriamente a ser feita. Obrigatoriamente a ser feita. O que teria mantido essa região genômica com 118 bases inalterada por 300 milhões de anos? O que estaria agora acelerando já em 18 mutações HAR1? O acaso? Então, me parece que a medicina que será exercida pelos médicos do futuro será energia pura, mentalmente direcionada, que eu acho que era o que o mestre Jesus fazia. Evidentemente, não estava sozinho, e sim acompanhado por colegas médicos também, assim como nós estamos hoje. Nós só sabemos cuidar do casulo, só da parte material. Quem é que está cuidando da parte mais importante? Médicos que nos acompanham, cujos corpos são compostos pelos mesmos elementos que compõem os nossos corpos, porém, cujos átomos são ou estão em um plano de vibração mais elevado. Por isso nós não os vemos. Por isso eles atravessam paredes de concreto. Por isso eles se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade de pensamento. Paulo César, por que você acha que Jesus estava acompanhado por médicos? Simples. Quem me tocou? Senhor, estamos no meio de uma multidão. Como podemos saber quem ele tocou? Mas eu senti uma virtude de mim se desprender. Entendo virtude como energia. Então, se ele não curou diretamente a hemorroísa, quem curou? Médicos que o acompanhavam. E se utilizaram das energias elevadíssimas presentes nos corpos de Jesus e também da psicosfera adequada da hemorroísa formada pela fé, pela confiança em Jesus. O servo do centurião, só soube que ele tinha sido curado no dia seguinte. Se ele só soube no dia seguinte, é porque o seu servo estava localizado a quilômetros de distância. Se Jesus não foi lá, quem foi? Mais uma vez, eu sou obrigado a acreditar que médicos que o acompanhavam foram até esse servo e, se utilizando das tremendas energias dos corpos de Jesus, aproveitaram mais uma vez a psicosfera da fé do centurião e do servo e o curaram. Bem, o que será possível médium no futuro? Mais uma vez, lembro que chego a essas conclusões pelas observações, pelas pesquisas e pelo estudo de 44 anos até agora. A percepção do componente espiritual pela vidência. A captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clara audiência. Colegas, eu não acho, eu não vou deixar de colocar a palavra acho, eu tenho certeza de que todos nós, em algum momento da nossa vida profissional, percebemos que tivemos alguma intuição, alguma ideia surgiu em relação aos nossos pacientes que nós não sabemos de onde veio. Então, no futuro, acredito que os médicos médiums, poderosos médiums ostensivos, poderão com mais nitidez perceber pela captação, essas orientações dos colegas que nos acompanham. A visão por transparência não chegou o momento. Se todos os médicos da Terra tivessem visão por transparência, as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para o diagnóstico dos nossos pacientes fechariam as portas. E nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Nós estamos vendo os clarões, relâmpagos, lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. A visão microscópica não tem condições emocionais para ter hoje a visão microscópica, porque eu não teria condições psíquicas para estar dentro de uma sala de cirurgia e com a minha visão microscópica e ultramicroscópica, vendo as paredes da sala de cirurgia coberta por micro-organismos. A superfície do paciente que eu vou operar cobertas por micro-organismos. As roupas dos meus assistentes cobertas por micro-organismos. Não chegou o momento. Visão ultramicroscópica? Com a visão ultramicroscópica, eu vou ver organelas intracelulares.
para que nós vejamos organelas intracelulares hoje, como o corpúsculo de Golgi e tudo aquilo que nós sabemos que está dentro da célula, né? O citoesqueleto e por aí afora, precisamos de microscópios eletrônicos com aumento da imagem em até 500.000 vezes. Os meus colegas materializados, como Frederic, me diziam que eles têm essa visão natural. Frederic, até onde vai essa tua visão? Você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Quer dizer, quem está me dizendo isso é um colega médico desencarnado, teletransportado e materializado, conversando comigo dentro das reuniões do lado de Frei Luís, para atendimento de pacientes graves, que é o principal motivo para que tais fenômenos aconteçam. Atendimento de pacientes que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, que é a área que eu mais atuo. Mais uma vez, vejo que o acaso não existe. Olha, para que os nossos cientistas e físicos vejam um átomo, uma partícula subatômica, eles precisam de um microscópio quântico, não é? Dito de tunelamento, que formam túneis com elétrons, capazes de aumentar a imagem em 100 milhões de vezes. O Frederico está me dizendo que espíritos mais evoluídos que eu, que ele pode ver o átomo e as partículas subatômicas. Onde é que isso vai parar? Cirurgias hiperfísicas, daquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano? Eu vi isso acontecer, como, por exemplo, extração de uma válvula mitral. Os interessados nos nossos livros estão aí, a face oculta da medicina, a própria medicina mediúnica do futuro, fenômenos de teletransporte e materializações e outros. A desintegração molecular de anomalias. Eles sabem como desintegrar atomicamente, por exemplo, tumores. Caramba! Eles sabem como desintegrar tumores cerebrais que estão compostos também por átomos. E se eu soubesse? Para isso, eu vou ter que ter uma visão ultramicroscópica e ter conhecimento científico de como manipular as energias em mim existentes para que eu consiga esses prodígios. Materialização de prótese de ectoplasma que com o tempo adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Percepção das causas kármicas das doenças, os acontecimentos de vidas passadas. Incursões incorpóreas e muito mais. Incursões intracorpóreas? O que é isso? Eu estava com esse livro já com 12 capítulos prontos e pensei comigo, será que eu encontro algum colega médico, médium, que possa me dizer o que acontece com ele dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma enfermaria, dentro de um ambulatório, dentro de um consultório? E lá no lado de Frei Luís tem uma colega médica, médium ostensiva. Eu me aproximei, colega, eu estou escrevendo um livro de você assim, a medicina mediúnica do futuro, será que você podia me dizer o que acontece com você dentro do centro cirúrgico? Custou a me responder. Passados alguns dias, ela me procurou e disse, olha, eu vou aceitar o seu convite com uma condição, que você não coloque o meu nome no livro. Perfeitamente. Fazemos, então, um pseudônimo. Bom, eu fiz umas 16 ou 17 perguntas, mandei por e-mail, ela começou a me dar respostas longas. Colegas, amigos, as respostas que essa colega médica, médium, me deu, era tudo que eu já tinha colocado nos 12 capítulos do livro que eu estava escrevendo, e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra num centro cirúrgico, se vê ladeada por 2 colegas médicos. Ela chama de mentores. Entra num centro cirúrgico e vê mais médicos espirituais do que físicos, mais médicos desencarnados do que encarnados. Nenhuma equipe está sozinha. Enquanto nós estamos cuidando da parte física, eles estão cuidando da parte extrafísica e espiritual. Será que é isso que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Poderei me aproximar de equipes e ajudar os meus colegas cuidando da parte extrafísica dos pacientes? De repente, a visão dela adquire transparência e ela vê os corpos dos pacientes por dentro. Ela penetra dentro dos corpos dos pacientes com visão microscópica e ultramicroscópica, vê as células, penetra dentro das células e vê as organelas intracelulares. Por isso ela não queria, ela via os óculos de dentro para fora. Por isso ela não queria colocar esse nome dela no livro, vão chamá-la de maluca.
Em determinados momentos, ela navega pela corrente sanguínea do doente, vendo hemácia passar por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda. E aí, eu me lembrei de um filme da década de 60 chamado Viagem Fantástica, né? E em que, evidentemente, um filme de ficção científica, em que médicos e cientistas são miniaturizados dentro de um submarino que é injetado na corrente sanguínea de um paciente com uma lesão cerebral. Eles vão até a lesão e, com um raio laser, eliminam a lesão cerebral do paciente. Aí eu falei, bom, eu vou botar o nome desse capítulo de Viagem Fantástica. Ela navega na corrente sanguínea. Eu ia escrever um capítulo sobre ela, acabei escrevendo 2. Me parece que é um exemplo do que será o médico médium do futuro. Então, não tem mistério, não tem sobrenatural, não tem milagre. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Isso é fatal, está na bucha, é um tiro na mosca. Essa é uma dos pilares da medicina mediúnica do futuro. A ciência vai revelar tudo que as religiões pregam como verdade. Então, me parece que a união entre as vertentes religiosas e científicas vai salvar a humanidade. E, caminhando, então, para o encerramento, apresento um relato que me foi encaminhado por um colega médico, cirurgião cardiovascular, do Mato Grosso do Sul, que participava de uma cirurgia como assistente, como auxiliar. O professor desse colega era o cirurgião. Vejamos o que aconteceu. Prezado doutor Paulo César, meu nome é CV. Ao término de uma cirurgia cardíaca em setembro de 2019, para a instalação de 2 pontes acenas e uma mamária em um paciente rígido com 77 anos de idade, fomos surpreendidos por uma ruptura da artéria aorta cardíaca. Lembramos que a artéria aorta cardíaca é a mais volumosa artéria do corpo humano, vaso sanguíneo do corpo humano, com consequente quadro hemorrágico incontrolável. A cirurgia estava pronta. Vamos fechar o doente? Vamos. E aí, a aorta cardíaca rompe. Já imaginaram como ficou essa equipe? Sabendo que a família estava aguardando lá fora o resultado da cirurgia? Essa é a vida do cirurgião. E nos mandou, inclusive, um vídeo do que estava acontecendo. A aorta rompeu, o sangue escorrendo, parece que é uma torneira de sangue aberta, e todas as tentativas para tentar parar a hemorragia não deram resultado. Não para de rasgar. A parede da aorta não para de rasgar. Bem, e aí? Depois de várias horas de tentativas, né? O cirurgião-chefe, professor do colega que mandou essa mensagem, considerou o caso perdido. Mas, mais uma vezinha, para se veja direitinho o que está acontecendo. Aspira e o sangue não para de jorrar. Passadas 2 horas em luta desesperada e esgotadas todas as tentativas para estancamento da hemorragia sem sucesso, vamos juntos, colegas. Lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nós, médicos, nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Pedi, então, em pensamento, que se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrado alguma solução para aquele caso aparentemente insolúvel. Imediatamente uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada. Não foi adotada logo. O cirurgião-chefe da equipe considerou o caso perdido, mas decidiu, após uma insistência, aceitar a sugestão do seu auxiliar. Para surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela, depois de 2 horas de luta.
E aí, colega, do que eu faço? Eu, depois dessa mensagem, eu pulo fora dessa estrada ou continuo? Continuo nessa estrada ou desisto? E se eu continuar, onde é que essa história vai nos levar? Eu acho que nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado. E esse quebra-cabeça tem por finalidade salvar a humanidade. Está agora na mão da ciência. As religiões nos levaram até a fronteira da morte. Nos conduziram à forma como devemos nos comportar. Eu não devo matar, não devo roubar, não devo prestar falso testemunho e tudo aquilo que nós sabemos. E, de alguma forma, nos convencem que continuaremos vivos depois da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Vou poder estudar, trabalhar? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. E criança continua crescendo? Idoso rejuvenesce? Paralítico volta a andar? Cego volta a enxergar? Eu não sei nada. Então, agora, me parece que a solução para todas essas incongruências está na mão da ciência. Ela comprovará que tudo que as religiões nos pregam é verdade. Nós sabemos que não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar onde? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Vamos voltar na Arábia Saudita? No Afeganistão? Na Coreia do Norte? Essas verdades trazidas pela terceira revelação, elas vão permear mais cedo ou mais tarde todo o planeta. Bem, o cristianismo já está com 2 bilhões e 200 milhões de adeptos. É a maior religião do planeta. Em segundo lugar, vem o islamismo. O espiritismo é uma vertente cristã também. Olha onde é que ele está. Em 8º lugar. Somente 13 milhões de adeptos. Mas o espiritismo só tem 165 anos de existência. Como é que estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? Como o cristianismo está hoje? Como eu sou imortal, eu vou ver isso tudo acontecer. Então, acho que nesse tempo, nesse período todo, nós vamos contemplar todas as verdades permearem todas as nações. E aí eu fico a pensar o que vai acontecer com os pioneiros que levaram essas verdades, por exemplo, aos países islâmicos onde a mulher é considerada um ser inferior. O que acontecerá com esses pioneiros quando disserem que o espírito pode evoluir tanto no corpo masculino como feminino? Serão trucidados, queimados, crucificados, decapitados, perseguidos, torturados. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram crucificados, foram degolados, foram queimados, e o cristianismo está aí. Então, essa questão de tempo, toda essa verdade, até onde eu percebo, vai permear o planeta inteiro. Bem, aí está o amigo de vocês, que se quiserem eu tiro a máscara para me reconhecerem. Eu não entro em nenhum centro cirúrgico, nenhuma sala de cirurgia, que eu considero um ambiente sagrado, sem colocar na minha mente essa imagem. Que Deus me ajude os meus colegas, encarnados e desencarnados, que estão ao meu lado, cuidando dos pacientes colocados sob meus cuidados. Agradeço mais uma vez a honra do convite, a oportunidade, a gentileza, a educação com que me receberam, e me coloco aí para qualquer questão, qualquer pergunta que tenha surgido, que eu tenha condições de responder. Abraços fraternos a todos, grandes amigos. Dr. Paulo, então, encerrando essa primeira parte da apresentação do senhor, a gente poder encerrar a gravação também. Santa Catarina te agradece de coração pela
tua apresentação, todo o teu esforço, do teu estudo ao longo desses anos. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder ficar mais à vontade.